Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 14 de março de 2026, vamos fazer a nossa oração da manhã, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo 2, assim diz a palavra do Senhor Jesus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogo e jejum, e panos de saco e cinza. Arrimante, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta Daniel diz que no primeiro ano do reinado do rei Dário, ele entendeu pelos livros, que é a palavra de Deus, que o número de anos que Deus havia prometido ao profeta Jeremias para acabar com o cativeiro de Jerusalém era de 70 anos. Então, ele se levantou em oração, porque estava próximo o tempo da libertação do povo de Israel. Ele se levantou, se colocou na brecha, orando, jejuando em prol dessa causa. Podemos entender que Daniel se posicionou em oração por causa do entendimento que ele teve da palavra. Daniel meditou na palavra de Deus e automaticamente o Espírito Santo ministrou no seu coração uma necessidade. Porque é isso que a palavra nos traz. A palavra nos revela a nossa verdadeira identidade. A palavra nos mostra as promessas que Deus tem para nós. A palavra revela o nosso futuro. A palavra nos dá pontos de oração. A palavra ela nos dá estratégias. Porque a nossa batalha não é carnal. A nossa batalha ela é espiritual. Então podemos entender que um dos critérios para alcançarmos a vitória é meditarmos na palavra de Deus e entendermos a mesma palavra. Porque a palavra entende-se no Espírito. Quando nós lemos, quando nós meditamos, é o Espírito Santo que nos dá o entendimento. Não entendemos pela carne, entendemos pelo Espírito. Esse entendimento é o segredo. Esse entendimento é a chave. Porque é esse entendimento que vai nortear o nosso caminhar com Deus. Ou seja, sem a palavra não há vida com Deus. Porque Deus é a própria palavra. A Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus. Jesus é o verbo vivo. Jesus é a palavra. E essa palavra é o poder de Deus. Vamos aplicar para a nossa vida. Seria bom, seria maravilhoso se todos nós tivéssemos intimidade com a palavra e pudéssemos entender aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Deus quer nos revelar, aquilo que Deus
reservou para nós como estratégia. Porque Deus, Ele fala conosco por intermédio da palavra. Há muita coisa que nós já teríamos superado se tivéssemos o entendimento da palavra de Deus. As estratégias da vitória não vêm do homem, assim como os nossos pontos de oração não vêm do homem, vêm de Deus. Por isso é que nós meditamos na palavra. E Deus, Ele fala por intermédio do seu Espírito Santo. Você orou a Deus, pediu uma estratégia, pediu uma direção. E Deus trouxe essa palavra para nos fazer entender que devemos andar alinhados com a palavra, que devemos andar conectados com a palavra. E assim viveremos as promessas de Deus, viveremos milagres. Saberemos que o nosso Deus é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, na era digital da inteligência artificial, precisamos ter muito cuidado, porque há muita informação que vem, mas não edifica. Muita informação que vem sobre o reino de Deus, mas não vem para construir, vem para destruir. Hoje nós encontramos muitos ensinamentos do reino de Deus de maneira muito isolada, de maneira muito abstrata. O reino de Deus tem um contexto. Há segredo para conseguir isso e para conseguir aquilo. Como isso, como aquilo, como abrir a porta tal, como fazer. Temos que ter cuidado com essas informações. Porque alcançar as promessas de Deus sempre será da forma tradicional. Ter comunhão com Deus, ter aliança com Deus, obedecer a palavra dEle. E as bênçãos virão como consequência. As bênçãos virão porque foi o próprio Deus que fez a promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não podemos tratar Deus como um bombeiro que serve apenas para apagar o nosso fogo, ou como uma fonte que nós vamos apenas quando estamos com muita sede. Deus é realmente uma fonte, mas é uma fonte que jorra para a vida eterna. É uma fonte eterna que deve ser consumida todos os dias, não de vez em quando. Então Deus está a dizer que a estratégia da vitória está na minha palavra. A resposta está na minha palavra. O direcionamento está na minha palavra. Nem sempre Deus vai usar os profetas. Os profetas dos nossos dias. Há coisas que virão da palavra porque Deus já usou os seus profetas no passado. Deus usa os profetas, sim, para dar direcionamento e estratégias. Mas há determinadas coisas, na verdade muitas, que vêm da palavra. Então,
O nosso pedido hoje é que Deus nos dê discernimento. Que Deus abra a nossa visão, nosso entendimento acerca da palavra. E Deus nos revelará os segredos. E Deus nos dará a vitória. Arrimante que rebo Deus. Arrimante que rebo vai se manifestar por intermédio da sua palavra. Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus. Jesus é a própria palavra. Quando meditamos na palavra, o Espírito Santo se faz presente. Porque é dele que nós falamos, mesmo que indiretamente. Ele que nós contactamos. Quando meditamos, o dono da palavra, ele se manifesta. Arrimante, que remanda, rebaço. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Oh Deus, te agradecemos por mais um dia. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Bendito Deus seja o teu nome para todo sempre. Mais uma vez, ó Pai, na tua santa e bendita presença. Ó Deus, e nós te louvamos e nós te exaltamos. Bendizemos, Deus, o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso. Pai, tu és fiel. Fiel em todo tempo. Deus, a tua misericórdia se renova a cada manhã. Ó Deus, o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, o Senhor tem nos levantado. Deus, o Senhor tem sido nosso auxílio de geração em geração. Ó Deus, o nosso baluarte e a nossa fortaleza. Aquele Deus que vive e reina para todo sempre. Arrimante, que remanda, rabaça. Arriba, Deus. Louvamos o teu nome. Exaltamos, ó Deus, o teu nome, porque nós cremos. Cremos, ó Deus, na tua palavra. Cremos, ó Deus, nas tuas promessas. Cremos que o Senhor se faz presente. Ó Deus, que o Senhor está no nosso meio. Cremos, ó Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ó Deus, mais uma vez estamos aqui, clamando pela tua santa e bendita misericórdia. Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Se dissermos, ó Deus, que não temos pecado, somos mentirosos. Porque o Senhor sabe. Sabe, Deus, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas fraquezas, ó Deus, e as nossas tribulações. Arrimante, que remanda, rabaça. Arriba, Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Ó Deus, nada está oculto diante da tua presença. Ó Deus, perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos no precioso sangue do Cordeiro. Ó Deus, lave as nossas almas, lave, Deus, os nossos corações. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-nos, ó Deus, com isopo e ficaremos puros. Lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. No poderoso nome de Jesus Cristo. Arrimante, que rebo Deus. Lave as nossas almas.
Ó Deus, e as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, não nos lances fora da Tua presença e nem retires de nós, ó Deus, o Teu Santo Espírito, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Arrimante, que remante, rebas. Arrimante, que rebopai. Estamos aqui, ó Deus, e queremos ter a graça, ó Deus, que o profeta Daniel teve quando meditou na Tua palavra. Ó Deus, ele entendeu, ele percebeu que era chegada a hora, ó Deus, de se levantar para orar em prol da libertação do seu povo. Arrimante, que Deus, e ele não hesitou. Ele se levantou, Deus, em jejum e em oração. Ó Deus, e o Senhor deu a vitória. Ó Deus, levanta-nos também. Arrimante, que Deus, em oração, com estratégias, ó Deus, sobrenaturais. Ó Deus, levanta-nos também em oração. Arrimante, que Deus, com revelações profundas. Ó Deus, nós não venceremos pela força do nosso braço. A vitória, Deus, provém de Ti. Venceremos, ó Pai, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Arrimante, que Deus, ajuda-nos a ter intimidade com a Tua palavra. Ó Deus, e abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que possamos, ó Deus, entender e perceber aquilo que o Senhor tem nos revelado. Arrimante, que Deus, aquilo que está no Teu coração. Remova as escamas dos nossos olhos. Remova, Deus, a cegueira dos nossos olhos. Abra, Deus, os nossos olhos espirituais. Ó Deus, dá-nos sabedoria. Sabedoria, Deus, e força. Arrimante, que Deus, para que possamos resistir até, Deus, o Teu poder e a Tua glória se manifestar. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que é um tempo determinado para todas as coisas. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ajuda-nos a permanecer. Ó Deus, ajuda-nos a prevalecer até o momento da vitória. Ó Deus, não permita que venhamos desistir. Que tenhamos, ó Pai, a garra de fazer, ó Deus, aquilo que nunca fizemos. De sacrificar, ó Deus, a nossa carne. De fazer, ó Deus, aquilo que deseja o Teu coração. Ó Deus, tudo isso com a iluminação da Tua palavra. Ó Deus, com a graça da Tua palavra, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Arrimante, que rebas. Arriba, Deus, ensina-nos a vencer os nossos inimigos e os nossos adversários. Ensina-nos, ó Deus, a derrotar os nossos inimigos. Ó Deus, assim como o Senhor foi com Abraão, com Isaac e com Jacó. Se conosco, Deus, e nos dá vitória, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos mais um dia nas Tuas mãos. E pedimos, ó Deus, livra-nos
que toda a ferramenta preparada pelo inimigo, ó Deus, contra nós e a nossa casa para o dia de hoje, que não venha prosperar. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.